o crime organizado sofreu um duro golpe da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. A Operação Terra Fértil levou para a cadeia o narcotraficante Ronald Holland e revelou a ligação do PCC com cartéis mexicanos das cidades de Sinaloa e também Los Zetas. A apuração estima que, ao longo de 5 anos, o grupo liderado pelo criminoso tenha movimentado mais de 5 bilhões de reais em tráfico de cocaína. Anteriormente, Ronald também já havia sido alvo de operações por atuar junto às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. A ação revelou o uso de jatinhos e até submarinos para envio de drogas ao México e também outros países. Durante essa operação, foram apreendidos aviões, relógios de luxo, veículos, muito dinheiro em espécie, dólares, euros, além de reais, e também charutos cubanos, armas e entorpecentes, vários tipos de drogas. As equipes cumpriram 9 mandados de busca e apreensão, também prisão preventiva, além de outras medidas cautelares como sequestro de bens e também bloqueio de contas. Vários aspectos para a gente refletir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Mota já conectado ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Investigação da Polícia Federal, realizada em várias localidades, vários estados brasileiros, revelando detalhes da operação de tráfico de drogas do PCC, com a ajuda de um freelancer, aparentemente, que conecta a facção a grupos criminosos, cartéis do México. Enfim, já era sabido que o PCC era uma organização poderosa. Só que a cada investigação a gente tem certeza de que trata-se de uma empresa transnacional, né, Mota? Não há dúvida nenhuma disso, Caniato. Nós vamos começar o comentário dando parabéns à Polícia Federal do Brasil. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. Mas nós vamos aproveitar essa notícia para lembrar que só existe tráfico porque existe consumo. É hora de lembrar de novo a falta de lógica de descriminalizar a compra da droga enquanto a venda permanece ilegal. É uma decisão que irá gerar profunda insegurança jurídica e vai prejudicar gravemente a atividade policial e o funcionamento do sistema de justiça criminal. As experiências de descriminalização tentadas em outros países não apresentaram qualquer resultado positivo. Essa história nunca é contada corretamente, claro, porque existe um poderoso lobby a favor da liberação que inclui boa parte da mídia. Felizmente, não nos inclui. Foi esse lobby que criou a famosa expressão a guerra perdida contra as drogas. Mas olha, essa guerra só terá sido perdida quando as drogas forem liberadas e os vendedores de drogas tiverem a oportunidade de vender maconha, cocaína, crack, fentanil abertamente em qualquer lugar na porta das escolas dos nossos filhos sem nenhuma punição. Imagine quando esse dia chegar como será o faturamento das facções. Pois é, também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo, ótima noite a você. Estamos repercutindo essa operação realizada pela Polícia Federal que trouxe a informação, trouxe à tona a ligação do primeiro comando da capital com cartéis mexicanos, inclusive de várias localidades do México. Agora, o enfrentamento ao crime organizado, quando a gente observa as autoridades prendendo um chefão ou uma pessoa importante na organização, mas trata-se de uma luta diária, né? Um desafio por dia, um leão por dia, porque prende um, depois esse é substituído, né? Caniato, o PCC é o nosso campeão nacional das drogas. Esse é a realidade brasileira, né? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Ora, nada mais natural que o PCC tenha essas conexões com o submundo do crime de um país como o México, que é tradicionalmente conhecido pela sua violência, que domina boa parte do país. Há regiões ali que são dominadas por facções, milícias, o tráfico de drogas realmente muito consolidado. Há muitos brasileiros que saem do Brasil e vão para o México se submeterem aos mandos e desmandos dos coiotes, que nada mais são
do que criminosos que operam na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, o México acaba sendo um exemplo para facções como o PCC, porque ali as estruturas criminosas são mais antigas. E o que o PCC tem a oferecer? Toda uma tecnologia, um know-how de corrupção, um know-how de logística de drogas. Tem muita coisa que o Brasil permitiu que o PCC se especializasse. E permitiu por dois fatores. Um, Mota trouxe, que é essa militância descarada, essa atuação política absolutamente concentrada em facilitar a vida dos traficantes, da turma do PCC, tanto pela liberação das drogas, tanto para aliviar o consumidor, como se o consumidor fosse uma figura que conseguisse mentalizar e, de repente, surge a droga na frente dele, né? Mas não, ninguém leva em conta que ele, na verdade, alimenta com o seu dinheiro, é o seu dinheiro vivo que alimenta todos esses bilhões e bilhões do tráfico de drogas. E aí a gente tem a questão da política que vai atuando para formalizar a vida do criminoso. Então, diante desse cenário, o PCC realmente ele desenvolve características, ele desenvolve competências que são bastante únicas num país da dimensão do Brasil, da relevância econômica do Brasil, a quantidade da população que o Brasil tem, e, de repente, o PCC se torna um poder soberano que manda e desmanda, faz e acontece, mata e deixa viver. Olha só a que ponto chegamos. Pois é, daqui a pouco, viu, Beraldo, vou questionar contigo essa facção, além de poderosa, com conexões internacionais, que também investe em transporte por jatinho e submarino. Aqueles que entendiam que os traficantes usavam bermuda e chinelo de dedo se enganam. Daqui a pouco o Beraldo vai trazer também a reflexão sobre esse aspecto. Agora, Mota, você iniciou o seu comentário anterior parabenizando o trabalho da Polícia Federal e é preciso, sim, aplaudir esse trabalho incessante dos policiais federais para desmantelar esses grupos, as operações das facções criminosas. Agora, quando a gente noticia uma conexão de uma facção criminosa do Brasil com uma do exterior, isso quer dizer o quê? O objetivo que essa facção quer ampliar o seu faturamento, os seus ganhos e ter conexão, inclusive, rotas para expandir os seus negócios? Ou isso também sinaliza que o trabalho aqui dentro tem dado certo para asfixiar as operações aqui no Brasil e ela se vê obrigada a escoar, muitas vezes, aqueles carregamentos de droga para outras localidades? Pois, Caniato, o Brasil é rota de passagem do tráfico de drogas para a Europa e para os Estados Unidos. E quando se fala de cocaína, o Brasil hoje já é o segundo mercado consumidor de cocaína no mundo. E, como eu disse, nós fazemos uma grande injustiça com a polícia, inclusive com a Polícia Federal, quando nós repetimos essa baboseira de guerra perdida contra as drogas. De onde se tira essa ideia? Ah, Roberto, é porque continuam sendo feitas apreensões de drogas cada vez maiores. Então, isso significa que o combate às drogas não está funcionando. Bom, se você usar esse mesmo raciocínio para os outros tipos de crime, você pode dizer que a guerra contra os homicídios também não está funcionando, porque são assassinadas 40 mil pessoas no Brasil todos os anos, das quais apenas 8% desses casos são elucidados. Então, qual é a sugestão? Vamos legalizar o homicídio? Vamos desistir de combater o homicídio porque a guerra contra os homicídios é uma guerra perdida? É uma insensatez total. A racionalidade ficou de fora do debate. Então, a gente vai explicar, Caniato. O objetivo da criminalização do uso e do tráfico de drogas não é porque nós temos a esperança de acabar, eliminar com o tráfico e acabar com o uso e a dependência química. Isso não vai acabar nunca, da mesma forma que os homicídios não vão acabar nunca. Mas não é por isso que a gente criminalizou, não é porque você tem a esperança de eliminar isso da face da terra. Você criminaliza para criar um meio legal de combater um ato que é extremamente nocivo para a sociedade. As drogas são vendidas
e consumidas em todos os países. Em qualquer lugar do mundo você encontra a droga. Mas em poucos lugares do mundo você chega numa cidade grande, internacionalmente conhecida como Rio de Janeiro ou São Paulo, e há áreas que são tomadas pelo tráfico de drogas. Inclusive, por determinação legal, nessas áreas, operações policiais ou são suspensas ou estão sujeitas a um escrutínio fora do comum. Então, você criminaliza, você combate, porque essas coisas são coisas ruins que precisam ser combatidas todos os dias, do mesmo jeito que você toma banho todos os dias, embora você saiba que no dia seguinte você vai estar sujo de novo e vai ter que tomar outro banho. O mínimo que a sociedade tem que fazer, a sociedade, o Estado, é reprimir, dificultar a produção, a venda e o consumo de drogas. O mínimo que o Estado tem que fazer é não incentivar essas atividades. E qualquer decisão de descriminalizar é um incentivo. Pois é, vou retomar com o Cristiano Beraldo. Tem um aspecto, a gente vai trazer várias notícias, vários assuntos importantes. Eu peço que vocês continuem com a gente. Agora, Beraldo, tem muita gente que não tem noção do tamanho, da dimensão dessas facções criminosas que atuam aqui no Brasil, o poderio financeiro desses grupos. Agora, elas não atingiram esse tamanho no estalar de dedos, né? Foi assim, ano após ano, décadas de atuação. Não é que elas estavam organizando rebelião em uma pequena prisão, uma pequena cadeia do interior de São Paulo em uma semana e na outra estavam construindo submarinos. Como é que foi que essa facção conseguiu se desenvolver a tal ponto que hoje em dia financia até a construção de submarino, Beraldo? Pois é, Canhato, foi um processo de anos, de vista grossa, de leniência e parceria com o poder público. Essa é a realidade nua e crua. Não existe outro caminho para que você tenha, num dia, um grupo de criminosos que se reúne ali numa penitenciária, pensando qual é o próximo golpe, o próximo assalto, o próximo sequestro que eles vão operar. Para chegar hoje e a gente ter no PCC, pelos números conhecidos, que devem estar defasados, porque a gente não sabe tudo o que acontece ali por trás do PCC. Lembrando, PCC hoje é o maior detentor de postos de gasolina do estado de São Paulo. PCC hoje que já possui diversas usinas de etanol. PCC que tem um número imenso de lojas de carro. Todos esses negócios onde ele esquenta o dinheiro do crime, sobretudo do tráfico de drogas. Então foi um processo de muitos anos de parceria com o poder público que permitiu ao PCC chegar nessa dimensão. Segundo estimativas, que eu acho que estão defasadas, o PCC já seria o segundo maior grupo empresarial do Brasil, perdendo apenas para a Petrobras. Meu palpite, Canhato, o PCC já deve ser maior hoje do que a própria Petrobras. Pois é, a gente vai trazer um outro destaque, só quero fechar com o Mota. Mota, claro que a gente trouxe aqui a notícia nos últimos dias daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de uma quantidade de maconha para uso pessoal, 40 gramas. A partir daí, o camarada é considerado traficante. Abaixo disso, somente usuário e sofrerá sanções administrativas. Bem, tem um pequeno grupo que faz muito barulho nas redes sociais que acredita que a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, a teoria da descriminalização de todas as drogas ou até legalização das drogas pode ganhar corpo, ganhar musculatura e conseguir adeptos no Congresso Nacional e também no Executivo Federal. Temos alguns exemplos ao redor do mundo, né, Mota? Países que optaram por essa saída. Quais são os exemplos desses países que você poderia compartilhar com a gente? Deram certo esses países que optaram em implementar essa agenda? A história é sempre contada, a narrativa é sempre arranjada de forma a parecer que deu certo, mas não deu, Canhato. Eu mesmo já apresentei aqui várias matérias da imprensa internacional sobre os efeitos da descriminalização da maconha no estado do Oregon, por exemplo, na Califórnia.
São Francisco, a cidade de São Francisco, na Califórnia, hoje é recordista nacional nos Estados Unidos de morte por overdose. Nos Estados Unidos, hoje, em 2021, é o número que eu tenho, morreram 107 mil pessoas de overdose. Isso é mais do que o dobro de todas as vítimas de arma de fogo nos Estados Unidos, todas as vítimas fatais, incluindo suicídios. A experiência na Holanda, é fácil encontrar matérias na mídia internacional mostrando o que aconteceu na Holanda. No Uruguai também, a descriminalização da maconha aumentou o número de confrontos entre gangues de traficantes. Na Califórnia, aumentou o tráfico. O mercado ilegal cresceu depois que uma parte do mercado foi legalizada. A mesma coisa aconteceu no Canadá. É uma coisa óbvia. Imagine isso. Muita gente hoje não quer nem experimentar maconha porque é crime. Na hora que você tira o estigma de ser crime, cria alguma facilidade, muitas pessoas vão experimentar e vão gostar. E aí elas vão descobrir o seguinte: olha, até 40 gramas eu posso. O que essas pessoas vão fazer? Vão comprar e vão vir com 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas. O que aconteceu no Canadá, e em grande medida na Califórnia também, criaram pontos de venda legalizados, com toda a burocracia, com todo o imposto, alvará, licença do Estado, licença da Prefeitura, e aí o custo da maconha nesses locais autorizados, é óbvio, é muito maior do que se você for comprar no vendedor ilegal, conhecido também como traficante. Então, no Canadá também, o comércio ilegal aumentou depois que foi legalizado. Agora, não é possível que as pessoas ignorem isso. São fatos, não são opiniões. Estão disponíveis para todo mundo ver. Então, essas experiências, Caniato, são um fracasso. E agora as pessoas estão usando as narrativas de que essas experiências são muito bem sucedidas para fazer experiências aqui no Brasil. E eu posso garantir uma coisa, Caniato: a repulsa quanto a isso é generalizada. As pessoas que brincam com essas ideias não têm noção do quanto o brasileiro quer distância desse tipo de experiência.